E vamos lá para mais uma aula de Física Aplicada. Hoje, nesta aula, introdução ao estudo da eletricidade, tá? Então, pessoal, nós vamos começar mais um ramo importante da física, que é a eletricidade, tá? A palavra eletricidade vem do grego, pessoal, elétron, tá? Só mudar aqui de cor. Então, ela foi descoberta mais ou menos lá pelo século V a.C., Tales de Mileto, tá? Ele observou, pessoal, que ao esfregar um âmbar, pessoal, a um pedaço de pele de carneiro ou de palha, ele era capaz de atrair algumas partículas. Então, daí foi que surgiu a palavra elétrica. O termo eletricidade passou muito tempo sem ser estudado, tá, pessoal? Só fazer ressaltando, âmbar, pessoal, é resina fóssil, tá? A primeira forma de energia que nós temos, pessoal, é a eletrostática, a primeira parte de eletricidade, tá, pessoal? Nós vamos estudar as propriedades, nessa parte aqui, as propriedades das cargas elétricas que estão geralmente em repouso. Quem de vocês, né, eu acho que todo mundo já tocou, por exemplo, tocou no braço de alguém e levou um choque, não é isso? Ou passou na frente de uma TV daquelas de tubo e seus pelos ficaram todos eriçados, arrepiados quando você aproximou de uma tela, não é isso? Então são exemplos, pessoal, de objeto de estudo da eletrostática, tá? Ou você às vezes em dia seco está penteando seu cabelo que está seco, e quanto mais você passa o pente, mais arrepiados eles vão ficando, mais volumosos eles vão ficando. São explicações para que a eletricidade dá, a eletricidade estática, tá? Eles podem ter alguns efeitos perigosos, tá, pessoal? Outro exemplo onde você é capaz de encontrar, pessoal, por exemplo, às vezes a gente vai tirar uma camisa, uma blusa de lã, do tecido lã, você vai tirando e observa alguns estalos. Se o quarto estiver no escuro, você é capaz de ver até pequenas luzes ao tirar. Então isso aí são o quê? São elétrons presentes, tá? Então, pessoal, quais são os princípios da eletrostática? São dois, pessoal. Se nós estamos estudando de eletrostática, nós estamos estudando, pessoal, de eletricidade, nós vamos estudar com sinais positivos e negativos. O primeiro princípio, pessoal, é da atração e da repulsão. É que os objetos podem o quê? Eles podem, objetos de mesmos sinais, eles se atraem. Objetos de sinais opostos, eles se repelem, como está aqui na demonstração, tá? Positivo e positivo, eles vão se afastar. Por isso, quando você passa o pente em um cabelo seco, pessoal, quanto mais você passa o pente, tá? Ele vai ficando volumoso, porque o cabelo vai ficando eletrizado e os fios vão ficando com cargas de mesmo sinal. Então, se estão no mesmo sinal, um fio vai afastando do outro, então ele vai ficando volumoso cada vez mais. E a outra, pessoal, é a conservação das cargas elétricas. Se eu passo um balão em o meu cabelo, pessoal, eu vou eletrizar tanto meu cabelo como o balão. Ou seja, elétrons vai passar de um corpo para outro. Um vai ficar com mais elétrons do que o outro, não é isso, pessoal? Do que quando tinha antes. Mas quando eu vou somar essa carga total, pessoal, não vai mudar. A carga universal vai se manter. Então, por isso que chama-se o princípio da conservação das cargas elétricas, porque elas serão mantidas. Eletrização dos corpos, pessoal, elas podem ser feitas de todo, não é isso? Nós sabemos que todos os corpos eles é composto de molécula, e toda molécula é formada por quê? Por átomo. Nos átomos, pessoal, nós temos o quê? Os átomos ele é dividido em duas partes. O núcleo nós temos os prótons, tem cargas positivas, e os nêutrons. Na eletrosfera nós temos os elétrons, dotados de cargas negativas. O que é que eu tenho a representação aí? Aqui uma molécula da água. O que acontece, pessoal? Na natureza, pessoal, geralmente esses corpos eles estão neutros, ou seja, prótons e elétrons eles têm o mesmo número de prótons e o mesmo número de elétrons. Quando é que um corpo tem carga negativa?
quando ele tem mais elétrons do que prótons. Por exemplo, esse corpo aqui estava neutro, tá, pessoal? Ele estava neutro e ganhou um elétron. Quando ele ganha elétron, ele vai ficar com a carga, ele vai ficar com o número de elétrons maior que o número de prótons. Então ele vai ficar com carga, ele vai ficar eletrizado, só que com carga negativa. Carga positiva é um objeto que perde elétron. Vamos dizer aqui, esse corpo neutro, ele perdeu um elétron. Quando ele perde elétron, pessoal, ele vai ter menos elétrons do que prótons. Então ele vai ficar eletrizado e sua carga será positiva, porque ele vai ter mais prótons do que elétrons, tá? Se estamos falando de eletricidade, pessoal, nós temos os condutores isolantes. O que é isso, pessoal? Os condutores são aqueles que conduzem eletricidade, como cobre. Os elétrons, os isolantes, são aqueles que isolam a corrente elétrica. Nós temos aqui no cobre a borracha que cobre esses fios, não é isso? Para evitar, ou seja, os isolantes, os elétrons têm dificuldade de se mover. Já nos condutores, os elétrons se movem com facilidade, porque só a ligação que esses elétrons têm com o átomo é fraca, tá? Então eles possuem muitos elétrons livres em sua camada para se mover, tá? Aqui nós temos exemplo: cobre, alumínio, ouro, ou seja, todos, você pega na tabela periódica, todos os metais são condutores de eletricidade. Os isolantes, como já falei, pessoal, os elétrons eles são fortemente ligados ao seu núcleo, e por isso eles vão ter poucos elétrons. Aqui, pessoal, essa caneta é um isolante, eles vão ter poucos elétrons livres para se mover. Borracha, plástico, a madeira seca, tá, pessoal? Que a madeira, se ela tiver, tá, ela conduz eletricidade. A água, pessoal, é o condutor de eletricidade, mas a água pura não. Eletrização por atrito, pessoal. Na eletrização por atrito, dois corpos, eu vou atritar dois corpos diferentes, tá, pessoal? E um deles vai ganhar elétrons e o outro vai perder. O que ganha elétrons fica com carga positiva e o que perde fica com carga negativa, tá, pessoal? Como é que eu sei que um deles, pessoal, vai ficar com carga positiva? Porque existe uma tabela, tá, pessoal? Essa tabela, esse objeto que está mais acima, se eu atritar, por exemplo, o vidro com a lã, como a lã está acima como o vidro está acima da lã, o vidro fica com carga positiva e a lã fica com carga negativa. Ou seja, o vidro vai perder elétrons para a lã. Nós temos a eletrização por contato, pessoal. Nesse caso aqui, um dos corpos envolvidos deve estar eletrizado. E aí o que vai acontecer, pessoal? Se eu tenho um corpo A com 3 elétrons e o corpo B com 5 elétrons, tá, pessoal? O que vai acontecer? Eles vão juntar, tá, pessoal? Vai haver um contato aqui nesse momento, ou seja, no final, pessoal, a carga de A e a carga de B serão iguais, porque eles vão pegar essa carga A da esfera A e somar com a carga B e dividir entre eles. Então vai ficar como? Eu vou pegar 3 elétrons de A, somar com os 5 de B e vou dividir por 2. E aí eu somando, ó, 3 mais 5, 8. 8 dividido por 2 é igual a 4. Significa que o corpo A, pessoal, após o contato, o corpo A ficou igual ao corpo B, cada um com 4 elétrons. Então, pessoal, na eletrização por contato, após o contato, todos os corpos ficarão com cargas iguais e de mesmo sinal. Antes do contato há uma atração, e quando eles dividem a carga, pessoal, vai haver uma repulsão, tá?
Aqui mais exemplos, tá, pessoal? E nós temos a eletrização por indução, é aquela em que não há o contato, tá, pessoal? Apenas a aproximação. É o caso, pessoal, quando você passa numa TV de tubo, né? Eu acho que todo mundo já teve essa experiência, ao aproximar o braço em uma TV de tubo, seu pelo ficou arrepiado, não é isso? Então, ali houve a eletrização por indução. Os elétrons passaram para o seu corpo, ou do seu corpo passaram para a TV, tá bom? Aqui um exemplo, tá, pessoal? Olha, quando acontece a indução, tá? Eu aproximei esse bastão com cargas negativas e ao aproximar houve uma separação das cargas, ou seja, os elétrons foi para o lado direito da esfera, tá bom? Aí se eu fazer uma ligação à Terra, pessoal, esses elétrons, eles podem fazer o quê? Eles podem descer para a Terra. Se eles descem para a Terra, pessoal, e eu afastar esse corpo, a esfera vai ficar com carga elétrica positiva, tá? E aí, pessoal, falando aqui em corrente elétrica, pessoal, vamos aqui nessa simulação, tá, pessoal? Olha, eu tenho aqui esse exemplo, certo? Eu tenho aqui um balão, veja que ele está com 4 elétrons e 4 prótons, tá? Ou seja, ele está neutro. Ao aproximar desse tecido de lã, pessoal, o que vai acontecer? Ó, eu apertar, o que foi que aconteceu? O balão ganhou elétrons. Ou seja, a seda que ficou, o blusão ficou com carga positiva, porque ele cedeu elétron, e o balão ficou com carga negativa. Ao aproximar, pessoal, aqui, ó, um exemplo de eletrização por indução, tá? Ao aproximar, o que vai acontecer? Os elétrons são repelidos devido a esses elétrons que estão no balão, eles vão lá para o fundo da parede, tá bom? E se eu fazer uma ligação à Terra, pessoal, fazendo os fios, esses elétrons serão escoados para a Terra, tá? E se eu afastar assim, com efeito a ligação à Terra, os elétrons voltam e a parede volta a ficar neutra, tá? Mas se eu cortar a ligação à Terra, o que vai acontecer? Se eu cortar o fio Terra, um balão encostado na parede, a parede vai ficar carregada com carga positiva, tá? Outro exemplo que nós vimos lá, pessoal, aqui nós temos corrente elétrica, pessoal. Para ter corrente elétrica, pessoal, é necessário ter o quê? Um gerador de corrente elétrica, tá? É um gerador de energia. Nós temos aqui 2 baterias, um condutor, que vai ser os fios, e aqui nós temos a lâmpada, e aqui nós temos o interruptor. Então, quando eu fecho o circuito, pessoal, aí, ó, a passagem dos elétrons pela lâmpada vai gerar a energia luminosa, vai acender essa lâmpada, tá? Quando essa pilha está desligada do circuito, pessoal, esses corpos todos estão desligados, os elétrons que estão deles estão se movendo de sentidos aleatórios em todas as direções. Mas quando eles é submetido a um campo elétrico de diferença potencial e uma determinada diferença potencial, o que vai acontecer? Esses elétrons irão se mover em um único sentido, em uma única direção. Quando eles estão se movendo, veja aí, estão se movendo em uma única direção, vai gerar a corrente elétrica. É o que nós temos aqui nessa aula aqui, né? Esse, pessoal, vamos lá seguindo. Corrente elétrica. Aí nós temos aqui a corrente elétrica. Veja o exemplo que eu tinha citado anterior, pessoal. Para ter corrente elétrica é necessário ter um campo elétrico. E esse campo elétrico, pessoal,
quando submetida a um determinado esse campo elétrico, que vai fazer com que esses elétrons se movem no sentido organizado dentro do canto do condutor. E quando esses elétrons estão se movendo em sentido organizado, gere a corrente elétrica. Daí os exemplos. A corrente elétrica, pessoal, o número de elétrons que passa em uma determinada secção pode ser calculado. É a quantidade de carga elétrica dividido pelo intervalo de tempo que eu fiquei medindo. Um exemplo 1, pessoal. Pela secção da reta, pessoal, nós vamos fazer aqui o seguinte, ó. Nós temos aqui o seguinte, pessoal, quais são os dados que nós temos aqui. Eu tenho a carga elétrica, pessoal, de 12 coulombs, não é isso? E a cada minuto, que vai ser o nosso tempo, pessoal, a cada 1 minuto, a cada 1 minuto, o condutor de eletricidade passa 12 coulombs a cada minuto. Nesse condutor, eu quero saber, pessoal, qual é a intensidade da corrente elétrica. Então, pessoal, esse minuto, pessoal, esse tempo tem que ser dado em segundos. Então, 1 minuto é igual a 60 segundos. Então, a corrente elétrica vai ser quem? Delta T, delta Q, ou seja, carga elétrica, dividido pelo intervalo de tempo. E aí, a gente vai ter quem? 12 dividido por 60. Fazendo essa divisão, eu vou encontrar quem? Pessoal, eu vou dividindo aqui, olha, eu faço a divisão 12 por 60. Vejo que não dá para dividir, mas é só acrescentar 0,1 no quociente. E aí vai dar o quê? 0,2 ampere. Então, alternativa B. A unidade de corrente, pessoal, é ampere, tá, pessoal? Nós temos aqui outro exemplo, pessoal. Uma corrente elétrica, tá? Vamos fazer... O que é que a gente vai fazer aqui? Dados. E o número de elétrons. Nós vamos calcular aqui números de elétrons. Outro exemplo nós temos aqui. Então, quais são os dados que nós temos aqui nessa questão? Eu tenho a carga elementar, tá, pessoal? Essa carga elementar é a carga de cada elétron, tá? É 1 vezes 10 elevado a menos 10 elevado a 19 coulomb. E eu tenho a corrente elétrica, que é 8 ampere, e eu quero o número de partículas que passam nessa corrente elétrica, tá? Pela fórmula, pessoal, essa aqui, N é igual a vezes E, ou seja, quantidade de carga, variação de carga elétrica é igual ao número de elétrons vezes a carga elementar. Como eu quero a carga elétrica, pessoal, ou como eu quero N, eu posso organizar essa equação para quem? N é igual a carga elétrica dividido pela carga elementar. N vai ser quem? Quem é a carga elétrica, pessoal? Essa carga elétrica, nessa situação aqui, pessoal, desse exemplo, eu vou dizer que vai ser quem? Que a corrente elétrica aqui vai ser igual à carga elétrica. Então, nós temos quem? 8 dividido por 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Então, N vai ser quem? Dividido 8 por 1,6, pessoal, vai ficar 5 vezes 10 elevado a 19 partículas de elétrons que passam nesse condutor, tá, pessoal? Então, agora é só marcar a alternativa correta, tá? A passagem o que passa é elétron e são a alternativa correta, a letra P. Nós temos, pessoal, entra nesse conteúdo ainda, nós temos as leis de Coulomb, tá, pessoal? Que trata com que essas forças, essas cargas elétricas, elas são atraídas ou repelidas, tá, pessoal? Nós temos aqui cargas de mesmos sinais, de sinais diferentes, elas se atraem, não é isso? E cargas
e cargas de sinais iguais, as forças elas se repelem e elas podem ser atraídas e elas podem ser calculadas, pessoal. O seguinte é o seguinte, pessoal, a força com que esses objetos é atraído ou repelido depende da carga e da distância que elas se encontram. Ou seja, elas é diretamente proporcional à carga elétrica, tá? E inversamente proporcional ao quadrado da distância. Ou seja, se eu dobrar a distância entre as cargas elétricas, a força elétrica, tá, pessoal? A força de atração e a força de atração de repulsão será reduzida a 1/4. Tá? Se eu dobrar a carga elétrica e manter a força e manter a distância, a força de atração de repulsão será quadruplicada, como está aqui nos esquemas, tá? Então esta é a equação de calcular a força entre os corpos, tá? É igual que a constante vezes Q1, que é a carga elétrica, vezes Q2 dividido pela distância ao quadrado. Tá? Então, exemplo resolvido. Tá? Aqui deu a carga 1, a carga 2, ambas positivas, eles estão separados por essa distância. E aqui foi dada a constante. Peguei a equação, tá? Substituí cada um pelos seus valores e multipliquei o 9 vezes 4 vezes 10, e aqui eu calculei a potência, tá, pessoal? Deu isso aqui. Em seguida eu dividi 216 por 9 e subtraí os expoentes, e aqui cheguei ao resultado da força, tá, pessoal? Então, pessoal, tente responder a atividade. Qualquer dúvida é só chamar.